Vamos embora para a próxima questão. Determine o período das funções. f de x igual a 3 mais 2 vezes o cosseno de 7x menos π. Para a gente determinar o período da função, você vai ter que dar uma olhada aonde? Primeiro na função. Essa função, como vocês estão percebendo aí, é uma função o quê? É uma função cosseno, ok? Para você determinar o período, o que é o período de uma função? É o espaço, eu posso dizer assim, é um intervalo gasto para a função completar o quê? Completar um ciclo. Função cosseno, ela tem o mesmo período da função seno. Se você pegar um gráfico de uma função seno ou função cosseno, você vai ver que a forma de onda é igual. A diferença é simplesmente a posição onde essa onda está desenhada no plano cartesiano, no eixo cartesiano. A função cosseno, ela sempre começa onde? No seu valor máximo. Começa no valor máximo, vai decrescendo no primeiro quadrante. Quando termina o primeiro quadrante, ela está em zero. Entra no segundo quadrante, ela continua decrescendo, vai até o seu valor mínimo, ok? Finalzinho do segundo quadrante, que é menos 1. A função cosseno começa no valor máximo mais 1, vai decrescendo, chega no seu valor mínimo, que é menos 1. Depois, o terceiro quadrante começa a crescer, volta a ser crescente, passa pelo zero. Quarto quadrante completou o ciclo dela e chegou em 1 novamente. A partir daí ela começa a se repetir. Então o que é que acontece? O ciclo, o período dela é exatamente o quê? 2π, ok? Tanto nós temos o quê? Trigonometria, nós temos 6 funções. Seno, cosseno, tangente, que são as 3 principais. Você conhecendo, sabendo trabalhar com essas 3, você consegue desenvolver as outras 3, que são secante, cossecante e cotangente. Lembrando para você vestibulando, a secante é o inverso de quem? Do cosseno. A cossecante é o inverso do seno e a cotangente é o inverso da tangente. Quando eu digo é o inverso, eu não quero dizer, eu já vi alunos cometerem esse erro, trocar o sinal. O inverso não quer dizer que você vai trocar o sinal. Se eu digo que o seno de x vale 2/3, a cossecante de x vai valer quanto? O inverso. O inverso de 2/3 é o quê? 3/2. Cuidado para não confundir inverso com oposto. O que é o oposto de um número? O que é o oposto de menos 10? Mais 10. O que é o inverso de menos 10? Menos 1 sobre 10. Você inverte a fração. Tranquilo? Então, olha, nas funções trigonométricas, em relação ao período, né, o que é que você tem que memorizar? Você tem que memorizar o seguinte, que seno, cosseno, secante e cossecante, essas 4 funções você calcula seguindo que fórmula? 2π sobre k, tá certo? Quem é esse k que eu estou me referindo? É justamente esse 7 aqui, ó, tá? É o número que multiplica quem? Que multiplica o x, ok? Então, ó, você não precisa se preocupar com esse 3, com esse 2, com esse menos π, porque para o período o que interessa é o número que está multiplicando o x. Então, nesse caso, o período dessa função, que é uma função cosseno, vai ser o quê? 2π sobre 7, ok? Próxima função aí que a gente está vendo. Próxima função. g de x igual 4 mais cotangente de 5x, ok? Então, para calcular o período dessa função, o que é que acontece? Basta você se preocupar com quem? Com esse número aqui, com o número 5, tá? Então, olha, cotangente, eu falei que o período de função seno, cosseno, secante e cossecante, o período é 2π sobre k, no caso aqui sobre 7. Tangente e cotangente, as outras 2 funções, como é que a gente calcula o período? π sobre k. Quem é o k? De novo, o k é o número que multiplica quem? O x. Então, nessa letra B, nessa segunda função, o nosso período vai ser o quê? π sobre 5. Porque é uma função o quê? É uma função cotangente.
Caro vestibulando, você deve estar vendo aqui, ó, e curioso para saber, esse 2 que multiplica a função cosseno e esse 3 aqui que está somando 3 mais 2 vezes o cosseno, o que é que acontece com esse número 2 e esse 3? Qual é a função dele? O que é que ele vai alterar? O que é que ele vai alterar no gráfico, na função? O 2 e o 3, eles alteram a imagem da função. Esse 2 que está multiplicando a função, ele faz aumentar a amplitude do gráfico. O 3 que está somando, ele faz o gráfico subir, deslocar para cima. Se for um número negativo, se fosse menos 3, faz descer o gráfico, ok? O 2 multiplicando, aumenta a amplitude. O 3 somando, faz o gráfico subir ou faz o gráfico descer. Mas esse assunto será um assunto para a nossa próxima aula, tá? Na nossa próxima aula, nós vamos pegar o quê? Nós vamos pegar esse assunto e trabalhar um pouquinho nele. Ele afeta, o número 2 e o número 3, trabalha exatamente, mexe com a imagem da função. A imagem que fica onde? No eixo Y. Se eu estou deslocando a função para cima ou para baixo, eu estou mexendo aonde? Com a imagem da função, ok?